Nossa lição hoje ela vai estar baseada em 3 perguntas. O que acontece? Quando Jesus sai, capítulo 24, versículo 1, Jesus saindo do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai, alguns dizem, ele vai descansar no Monte das Oliveiras. E, em determinado momento, os seus discípulos se aproximam dele e mostram para ele o templo de Herodes. Eu vou explicar para vocês o porquê templo de Herodes. E os discípulos mostram para ele, mostra a arquitetura, mostra a construção e mostra como é algo tão belo. E a resposta de Jesus para os discípulos é: eu lhes digo que em breve não sobrará pedra sobre pedra. Aquilo ali traz uma certa preocupação para os judeus, porque aquela obra era uma obra que eles tinham muito orgulho dela. E eles agora, preocupados com o que Jesus acaba de falar, eles fazem 3 perguntas. A primeira: quando sucederão essas coisas? A segunda: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta: e da consumação do século? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? São 3 perguntas. E Jesus agora vai pegar capítulo 24 e 25 para tentar explicar a respeito dessas 3 perguntas e tentar respondê-los acerca disso. Amém? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é sobre esse momento da pergunta, ou do porquê que traz tanto espanto para o povo judeu, quando Jesus vai falar acerca do templo, que não sobrará pedra sobre pedra. Vamos lá. Para a gente entender direitinho, para ver o quanto aquilo ali foi importante para eles, o quanto foi impactante a informação. Salomão, ele constrói o primeiro templo de Israel, tá? Volta de 1586 a.C. Era um grande templo, Porém, em 1586 é quando o templo é destruído. Os babilônicos vêm, destroem o templo e levam os judeus cativos. É o período do cativeiro babilônico. Naquele período, Ciro manda derrubar todo o templo. Destrói todo o templo. Em 538 depois de Cristo, eu anotei aqui para ter uma certa pesca aqui para me ajudar. Ciro, o rei babilônico, ele autoriza os judeus a voltarem para a Judéia, para Jerusalém. Eles reconstruiriam o templo e poderiam voltar para sua terra. Seria o fim do cativeiro babilônico. E ele agora autoriza a fazer. Porém, o que acontece? Eles vêm, Neemias vai falar muito a respeito disso, sobre essa construção, o livro de Neemias. Eles vão deixar construir o templo, porém não tem os recursos que tinham do primeiro templo. A Bíblia chega a nos dizer que, em determinado momento, era tanta oferta de ouro, prata e bronze, que pediram que não mandassem mais, porque tinha muito ouro, prata e bronze para construir o primeiro templo. O segundo templo que Ciro autoriza em Neemias, e esse texto de Neemias, inclusive, ele é bem importante, porque ele vai trazer, nesse momento, um start para um período que nós vamos falar daqui a pouco. É por isso também eu precisava falar acerca disso. O texto é bem claro, Neemias está triste, Ciro ora para Neemias e pergunta por que aflige o teu coração. E ele responde: como é que eu não posso estar assim, se a casa dos meus pais está em ruínas? E Ciro: não está lá, então eu vou permitir. Você volta e pode construir o templo. Mas o templo era simples, o templo era pequeno, o templo não era tão magnífico como era o primeiro templo. E os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo ainda, tinham essa tristeza de ver o seu templo pequeno. Mas, no entanto, ainda se tornou lugar de oração, ainda se tornou lugar de sacrifício, teve o seu propósito, mas agora é uma casa muito menor do que a primeira casa. Em 20 a.C., Herodes reconstrói o templo. Ele não reconstrói, deixa eu usar a palavra correta, porque o templo se mantinha o mesmo. A diferença é que ele agora aumenta esse templo e traz mais beleza a ele, embeleza aquele templo. Então o templo que outrora era pequeno, era simples, agora Herodes transforma ele num grande templo novamente, num suntuoso templo. Tanto que a partir dali ele começa a ser conhecido não apenas como templo em Jerusalém,
mas agora como templo de Herodes. Imagina, um imperador romano, ele agora tem o seu nome no templo da casa em que Deus habitava, naquela época. Em 66 após Cristo, é iniciada uma batalha naquela região, e agora o templo é destruído. E aí não sobra pedra sobre pedra, mostrando que o que Jesus acabava de dizer lá antes da sua morte para os seus discípulos se cumpriria e se cumpre. A única coisa que sobra do templo de Jerusalém hoje é uma parede que ficava no subsolo, mediante todas as ruínas. Essa parede é conhecida como Muro das Lamentações. É o único ponto que restou do templo de Herodes. Como se deu essa destruição do segundo templo? O rei, deixa eu ver aqui para não trocar os nomes. Em 66, o Vespasiano, ele se tornou imperador. Nero morre. Vespasiano, antes de Nero morrer, Vespasiano vem para tentar controlar uma guerra que existia entre os judeus e os romanos. O general que Nero traz é Vespasiano. Vespasiano traz o seu filho Tito. Nero morre, Vespasiano se torna imperador. Agora o filho de Vespasiano, Tito, se torna o general daquela batalha. Vespasiano consegue a vitória através do seu filho. Por volta do ano 70, ele destrói o templo. Logo em seguida, Vespasiano morre. E agora é Tito que toma conta de Jerusalém, se torna imperador de Roma, mediante principalmente a questão da sua vitória contra os judeus naquela região. Se vocês olharem direitinho, algumas fotos de Roma, das ruínas de Roma, que hoje são cartões postais, vocês vão ver um lugar que chama o Arco de Tito. Quem puder depois pesquisar, anotar e pesquisar depois. O Arco de Tito. Esse foi um monumento levantado por Tito, pelo imperador Tito, por ele ter vencido essa batalha. Inclusive, um dos desenhos que tem esse arco, se vocês lembrarem, ele é um quadrado. Um dos desenhos é do povo romano saindo com o candelabro de dentro do templo. Era uma forma de mostrar que os romanos haviam vencido os judeus naquela região. É nesse período que os judeus são distribuídos por todo mundo. E agora não existe mais o Estado de Direito de Israel. Israel deixa de ser tratado como Estado de Direito. Também está dentro da nossa lição de hoje, tá? Esse assunto nós vamos falar a respeito já disso aí. Essa é a história do Templo de Jerusalém, desde o primeiro, o segundo, ainda não o terceiro. Aí você me pergunta, vamos lá, se é escatologia, vamos falar de escatologia. Já há indícios de preparação, já há algum tempo, para um terceiro templo esse que é descrito em Apocalipse. Em Apocalipse descreve que haverá um terceiro templo. Esse é o terceiro templo, inclusive, que o anticristo se revelará às nações. Tá bom? Vamos lá. Respondendo ainda a pergunta de Jesus, a partir de que ponto nós vamos começar a ter a ideia desse período? Quando começará esse período? Como é que nós vamos saber que sinais serão esses? Aí Jesus vai falar sobre 2 períodos descritos na escatologia. Para ajudar na linha de raciocínio, eu vou passar para vocês agora aqui uma linha de cronológica escatológica muito simples, sem entrar em detalhes, tá? O primeiro ponto, o primeiro momento, chama-se o princípio das dores. A escatologia começa a tratar o fim dos tempos como o período do princípio das dores, ou o período das dores de parto. Por quê? Porque dá-se a entender que são um período doloroso, mas que a natureza estará trazendo essa dor, não no sentido de findar nada, mas sim de trazer algo ao mundo. Aqui fala-se da segunda vinda de Jesus. É quando a natureza principal,
catraca dessa engrenagem, ela vai ser principalmente a natureza. Pastor, é só natureza? Não. Vai vir aqui e vai falar sobre apostasia, mas em si, os principais sinais, os mais naturais, virão da natureza, até porque a natureza geme pela volta de Jesus. Se nós olharmos bem, o pecado trazido pelo homem traz uma consequência muito pesada sobre a natureza, a criação de Deus. Os animais não tinham inimizade contra o homem. Com o pecado, os animais passam a ter inimizade contra o homem. Mas dentro de um entendimento também, nós entendemos que o próprio pecado em si gera a degradação da natureza. Já estou dizendo para vocês aqui, nesse exemplo, que quando Adão ele come do fruto proibido, Adão, que era o homem, era o jardineiro do jardim do Éden. Era o homem que Deus colocou para cuidar do jardim. Quando Adão acaba de comer o fruto do pecado, o que Adão faz? Ele vai recolher folhas para se cobrir. O homem que até outrora era o homem levado a cuidar do jardim, agora é o homem que vai desmatar o jardim. Se nós olharmos após isso, o homem passa a sentir frio. Então agora, todas as possibilidades de cobrir a sua nudez, de tratar do seu frio, das suas enfermidades, tudo vem da natureza. E é tudo retirado da natureza. A própria riqueza do homem, das pedras preciosas da natureza. As rochas que não precisavam ser quebradas, agora são furadas para criar cavernas, ainda no primeiro período, para o homem se cuidar, se preparar do frio. As madeiras são cortadas por fogo, porque agora eles sentem frio. Então, eu teria vários exemplos, mas existe esse entendimento de que o homem passa a degradar a natureza. E a partir daí a natureza passa a gemer pela volta de Jesus. Por quê? Com a volta de Jesus, isso não ocorrerá mais. Principalmente no período do novo céu e da nova terra, quando agora sim a natureza será cuidada, como ela precisava ser cuidada ainda no período do Jardim do Éden. Quando o homem não haverá mais necessidade de degradação, não haverá mais necessidade de destruição. Hoje, o pecado do homem traz a ele a necessidade de destruir. Período das dores. Após o período das dores, nós vamos ter o período da tribulação, da grande tribulação. Vamos falar isso já. No período da tribulação existe uma divergência teológica, eu diria que uma das principais, se não a principal divergência teológica hoje de discussão de estudo, que seria agora a questão da vinda de Jesus. Período das dores, grande tribulação. Na grande tribulação existem 3 principais linhas de entendimento. Os pré-tribulacionistas, que entendem que no início da tribulação, Jesus volta. E existe também o mid-tribulacionista, que entende que no meio da tribulação, Jesus volta. E existe o pós-tribulacionistas, que entendem que Jesus voltará após a tribulação. Existe apenas esse? Não. Existem outros que entendem que Jesus, inclusive, não virá. Então, mas os principais são essas 3 linhas de entendimento: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. O que importa é que na tribulação Jesus voltará. O que importa é que na tribulação Jesus voltará. Aqui entra o segundo ponto de divergência: o arrebatamento da igreja. Entendemos que Jesus arrebatará a igreja. No nosso entendimento arminiano, vindo da Assembleia, nós entendemos que Jesus voltará no início da tribulação para arrebatar a sua igreja. Haverá um período em que ele precisa tratar com Israel, e a igreja não terá necessidade de estar aqui. Então, tudo indica que nesse período Jesus virá, pegará a sua igreja, levará ao céu. No céu haverá 2 eventos. Um evento que será o tribunal de Cristo. Enquanto haverá a grande tribulação na terra, no céu haverá o tribunal de Cristo. Um tribunal que não será um tribunal para condenação, porque quem vai ser arrebatado já estará salvo. Lá será um tribunal para as obras.
muitas pessoas que serão salvas chegarão lá e passarão vergonha, porque enquanto salvas não te fizeram nada por outras. Ou aquelas que fizeram algo por outras pessoas, mas fizeram no sentido da vaidade, de receber o seu galardão. É por isso que Jesus sempre ensina, Paulo sempre fala a respeito. Faça, mas não faça pensando no aqui. Faça pensando na eternidade. E se você ganhar gratidão aqui, é porque aqui você já foi pago. Lá não precisará de pagamento. Aqueles que fazem, se que você saiba, serão esses que serão galardoados no período do tribunal de Cristo. O segundo evento ainda no céu será a principal. Será as bodas do Cordeiro. Algo que eu digo que é tão grande, tão maravilhoso, que Jesus nos faz ensaiar todo mês na ceia do Senhor. Mas será um momento, inclusive, que Jesus ele nos servirá diante da mesa e diante de Deus. Olha, é bom a gente começar a escolher. Aqui, grande tribulação. Lá, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Após esse período, Jesus volta para a terra. Virá com tanta glória que a Bíblia diz que ele pisará o monte e o monte se fenderá em dois, para que as nações do mundo possam passar por ele, e ele poderá dizer quem é dos seus e quem não é. O mais lindo disso é que ele pisará com tamanha glória que nem mesmo um monte sustentará ele. E ele se rachará em dois. Ali haverá a guerra do Armagedon, o anticristo será morto, assim como uma besta e o falso profeta. Satanás será lançado num período que chama período de milênio, em que ele ficará preso enquanto Jesus reina com a igreja durante 1000 anos na terra. Após o período de 1000 anos, os principais demônios serão libertos. E a Bíblia ainda diz, esses ainda virão tentar corromper aqueles que eram salvos. Estou falando de 1000 anos depois. Depois desse período, haverá o juízo final. O tribunal do grande trono branco. Não é o juízo final. O tribunal do grande trono branco. Este sim será o último julgamento em que dirá aqueles que reinará com Deus e aqueles que irão para o fogo do inferno, arder nas profundezas, junto com Satanás e seus demônios. Essa será a última possibilidade. Nessa possibilidade, após os perdidos serem lançados no inferno, virá o novo céu e a nova terra. E aí será o último período. O novo céu e a nova terra. Os salvos com Deus estarão na terra, cuidando da natureza destruída no Éden. Aí o ciclo se fecha. Vocês entenderam? Deu para entender tudo? Eu tive que passar muito rápido, sem muito detalhe, porque senão a gente não conseguiria render a lição. Mas a linha cronológica e escatológica é essa aqui. Vamos falar, acabando de falar das dores do mundo, ou princípio das dores. Jesus vai citar alguns exemplos de quais são esses sinais. Tudo indica que nós estamos vivendo este período agora, que são o período dos falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, peste e terremoto em vários lugares. Jesus vai falar isso no versículos 5, 6 e 7 do capítulo 24, que estamos estudando. E só que no versículo 34 ele vai falar assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esse aqui é um versículo chave para nós entendermos o porquê desta geração. Essas características de falsos cristos, de guerras e rumor de guerras, nações contra nação, reino contra reino, fome, peste, todos esses sinais, eles aconteceram ainda no período após a morte de Cristo, após Jesus subir aos céus. No primeiro período da igreja, isso aqui já acontecia. Esses sinais já aconteciam. Para muitos, isso aqui já era o sinal que Jesus não demoraria a voltar, ele voltaria logo. E aí existe aí um dos riscos da igreja hoje.
Por que o risco das igrejas hoje? Porque hoje nós somos uma igreja que nós temos possibilidade de conhecimento. Com a globalização, nós vimos há algumas décadas atrás um avião se bater contra um prédio, e enquanto nós víamos ao vivo a repercussão daquele acidente com aquela aeronave, no mesmo momento em que todo mundo via o prédio pegando em chamas, nós vimos um segundo avião bater no segundo prédio. Nas Torres Gêmeas, eu fui um desses, que vendo ao vivo pela televisão, eu vi o segundo batendo. Para muitos era o replay do primeiro, mas o estranho era porque o prédio já tinha fogo quando bateu aquele avião. Aí que foi entender que era uma segunda aeronave colidindo contra as Torres Gêmeas. Isso é tão lindo na visão daqueles que esperam por Cristo, que a Bíblia diz assim, é que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós entendemos que a forma da terra em si, quando Jesus voltar para Jerusalém, não terá como todo mundo ver ao mesmo tempo. E aí nós entendemos assim o quanto Deus tem o controle de tudo, e até o entendimento e a ciência, Ele libera no momento que precisa ser liberado. Aí hoje nós temos internet, nós temos globalização, nós temos o entendimento. E se nós conseguimos ver um avião colidindo contra outro, poderemos ver, ainda que seja por uma televisão, por uma tela de celular, por um computador, por onde for, nós veremos Jesus voltando. E todo olho verá, porque assim se cumprirá a profecia. Mas tudo dentro do controle de Deus. Todos esses processos são vividos também ainda não do todo olho verá, mas muito desses processos de rumores de guerra, de peste, de terremoto, acontecia no período de início da igreja. Logo nos primeiras décadas, no primeiro século, isso já acontecia. Mas Jesus não voltou. Veio um período em que a igreja, ainda nesse período a igreja era perseguida. E a igreja chega a um ponto que para de ser perseguida. E Jesus não voltou. A igreja fica tão acomodada que se torna uma igreja morta. E Jesus não voltou. Depois de um período em que a igreja ela é como se ela renascesse. Ela agora entendeu qual o seu propósito. Ela agora renasce. A igreja agora entende. Quando é estabelecido o período do protestantismo, por exemplo, a igreja deixa todas as suas mazelas e agora entende qual é o seu propósito. E Jesus não voltou. Vieram profecias em que não chegaríamos a 2000 anos sem que Jesus voltasse. Me lembro do Réveillon de 99 para 2000, em que todo mundo diria que teria uma catástrofe baseada principalmente na tecnologia. Como é que os computadores iam responder àquela nova data? Nenhum estava pronto para isso, porque ninguém achava que chegaríamos ao ano 2000. E eu lembro que no Réveillon de 99 para 2000, todo mundo tem se preocupado. Será que Jesus vai voltar ainda nesta noite? E Jesus não voltou. Alguns anos atrás, passamos por um período de pandemia. Obrigados a estar presos em casa. Foi um período em que Jesus usou muita casa para ele voltar a reinar dentro dela. Porque a família voltou a se reunir. Ah, mas Deus não teve misericórdia. Talvez Ele tenha tido misericórdia em te colocar dentro da tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com teu esposo, com tua esposa. Foi um período que a igreja decidiu que seria uma igreja mais disposta a fazer bem para o próximo, disposta às suas doações. Por quê? A pandemia está aí, então assim, se Jesus está voltando e agora parece que Ele vai voltar, eu não tenho por que ter minhas riquezas. Muita gente abriu mão das suas riquezas para poder ajudar o próximo, num processo de pressa para ver se conseguia comprar a correção do que foi feito. Parecia uma indulgência. Pessoas passaram a fazer cesta básica para
para fazer doações, e passou a cuidar daquele que estava na rua, e aqueles que estavam desempregados, aqueles que tinham os mais abastados, passava a disponibilizar dinheiro para eles, e alguns passaram fome. A mídia mostrou a fome do mundo, como se a fome nunca tivesse existido. Para quê? Para que todos pudessem ajudar aqueles, porque agora o próximo passou a ser importante, porque se eu não olhar para o próximo, Jesus voltar, eu posso ficar. E a igreja passou a ter um outro entendimento, mas Jesus não voltou. E aparentemente parece que a igreja voltou ao seu ponto que estava, de acomodação. A igreja parece que parou de acreditar. Eu fiz uma última aula que eu tive aqui, eu fiz a mesma pergunta para vocês e falei, Jesus vai voltar. E eu perguntei, e você tem feito o que para isso? Jesus vai voltar. Hoje, pela manhã, poderíamos ter trazido alguém para ouvir essa aula. Não poderemos recuperar essa manhã mais. Não teremos como trazer aquele que poderia estar aqui, porque a aula já está começando. Vamos acabar e não teremos como trazer mais. Será um período em que perdemos. Se nós acreditamos que Jesus está voltando, de fato, acabamos de perder uma oportunidade de evangelizar alguém, de trazer alguém para conhecer a palavra. Mas haverá uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. Hoje à noite haverá culto na nossa igreja, na igreja daqueles que nos assistem, em uma outra igreja. Talvez hoje o convite, você passe a entender o quanto ele tem valor. Por quê? Porque Jesus está voltando. E será menos uma oportunidade. Ontem eu estava em um cemitério, sepultando a vida de uma jovem de 30 anos, filha de um pastor, muito amigo meu, muito irmão meu, muito pastor meu. Estava com alguns aqui da igreja. 30 anos. E eu tenho um costume, quando me dou conta eu estou fazendo, quando eu entro em cemitérios, eu costumo olhar a data do nascimento de morte de algumas pessoas. E eu passo e fico olhando, fazendo conta para saber quanto tempo aquela pessoa nasceu, e quanto tempo ela viveu. E eu vi um jovem de 6 meses, uma criança de 6 meses que faleceu agora em junho. Eu vi lá o sepulcro. E eu vim andando, eu estava com o diácono Alex na hora, e a gente olhou e viu uma outra sepultura de um novo jovem, 2 meses, uma criança de 2 meses de vida. E ele olhou para mim e disse, pastor, olha para ali, ó. A gente olhou a data, 2 dias de vida. E eu falei, 2 dias. Olha o quanto 2 dias é muito. E olha o quanto nós perdemos 2 dias a cada 2 dias. E não fazemos nada em 2 dias. Para aquela família, conheci uma criança durante 2 dias. Mas esperou uma gravidez de 9 meses. Porque era importante para eles. Mas para nós, quando vemos alguém em casa que poderia estar entendendo mais, experimentando mais da graça que nós outrora experimentamos, nós simplesmente nos guardamos e dizemos, eu acredito que Jesus está voltando. Eu acredito que Jesus está voltando. Mas o que você tem feito em 2 dias? O que você fará hoje ainda para recuperar o dia de hoje? Entender que Jesus está voltando traz para nós uma cobrança de algo que precisamos fazer. As dores do mundo estão aí. São características da volta de Cristo. Nunca foi tão claro. Mas o problema, sabe o que acontece? O problema é que, para a igreja, quanto mais sinais, mais é indícios que Jesus parece que desistiu de voltar. Vivemos durante 2000 anos esperando Jesus voltar. Nunca foi tão claro. E ainda assim, a igreja parece que não tem expectativa de que ele voltará mais. Porque se tivesse expectativa disso, agiria de maneira diferente. Vocês me ouvem melhor agora? Tá bom. Princípio das dores. Esse é o primeiro período.
Segundo período, o período da grande tribulação. Deixa eu trazer um texto para vocês em Daniel 9:27, para que vocês entendam esse período da grande tribulação, tá? Capítulo 9 de Daniel, quem puder ler depois, estudar a respeito, vai falar muito acerca desse relógio cronológico de tribulação. Mas vamos lá. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, Daniel 9:27, tá? Deixa eu começar de novo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Por quanto tempo? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui está falando sobre as ofertas a Deus. Oblação, ofertas a Deus. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. O texto que nós pegamos como base, Mateus 24:21, que diz: porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha, aí nós entendemos o porquê que no princípio existiu essa tribulação, mas que ainda assim Jesus não tinha voltado ainda. Mas que agora há a tendência, porque agora estamos indo para um nível em que nunca chegou. Porque haverá essa grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Nunca, nem no período de Sodoma e Gomorra, o mundo foi tão dado ao pecado como está agora. Aos vícios, aos assassinatos, aos homicídios. O pecado nunca foi levado tanto em consideração, não apenas em ser cometidos, mas em serem também estimulados, como agora. Crianças sempre foram bem cuidadas. Estamos vivendo um período em que nossas crianças estão sendo bucha de canhão para que prazeres mundanos possam ser cada vez mais vividos. A experiência sexual, principalmente, ela é estudada e é descrito que é como o uso de droga, sexualmente, aqueles que não são controlados, em que o pecado controla, é como o mesmo vício das drogas. O que acontece? Quem usa droga, começa tomando um copo de cerveja. Um exemplo. Existem divergências, mas vamos lá. Dentro de uma lógica, uma pessoa toma um copo de cerveja. Geralmente, existem alguns adultos com juízo frouxo que costumam, inclusive, não sei se vocês já presenciaram isso, eu já presenciei muito, de pais que pegam a chupeta da criança, botam na cerveja e botam na boca, que é para prender. Já vi isso. Chega um ponto para quem bebe cerveja que a cerveja já não é suficiente, precisa de uma bebida um pouco mais forte. Precisa de algo mais forte. Às vezes a pessoa usa do cigarro, mas um dia ele precisa de algo um pouco mais forte. E ele vai para uma droga um pouco mais forte. Por quê? Porque na sua mente, chegou a um ponto que aquilo já não traz o mesmo prazer que trazia no início. O sexo é a mesma coisa. Aí nós entendemos assim, por que tem pessoa que chega a esse nível, porque para sua satisfação, o simples já não é suficiente. Precisa de algo mais. Aí nós entendemos o porquê que tem pessoas, por exemplo, a questão dos pedófilos. Por quê? Porque a maioria deles, a sua maioria, ainda criança, já eram abusados. O prazer estava direcionado a algo um pouco maior. É por isso que eles entendem que a valorização da criança, sexualmente, não é a mesma valorização que uma pessoa com mente comum poderia ter. Vocês me entendem? Oi. Dentro desse entendimento, o pecado vem nessa mesma linha de entendimento. Aquele que peca agora, ainda que ache que seja algo muito simples, é óbvio, Satanás vai investir naquele mesmo pecado, porque sabe que é a fraqueza dele e vai fazer com que ele deseje cada vez mais. A questão hoje é que, como comunidade, o mundo está indo num nível em que ele já não tem mais nenhum tipo de controle.
E aí nós entendemos um pouco mais também sobre essa natureza que geme para que Jesus volte. Porque chegará um ponto em que não terá mais controle. Por misericórdia daqueles que ainda têm o seu temor a Deus, Jesus voltará. Mas existirá um tempo. Vamos falar agora dessa semana que é descrita em Daniel, porque é descrito com alguns períodos um pouco mais claros, tá? O que é essa última semana? Daniel capítulo 9 vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu não vou entrar em detalhes nas 70 semanas, que aqui sim eu demandaria tempo. Mas existe 70 semanas de Daniel, que Daniel começa a contar a partir do ponto, é por isso que eu falei no início, a partir do ponto em que Ciro autoriza a reconstrução de Jerusalém. Naquele ponto, na profecia de Daniel, existe o entendimento que naquele ponto passa a ser contada 70 semanas. Cada semana ali não se trata de 7 dias, se trata de 7 anos. Então, para cada uma das semanas, 7 anos descritos no que Daniel profetiza. Daniel capítulo 9, vocês podem abrir depois de estudar, vocês vão ver que lá tem um período todo contadinho, lá certinho. O que acontece? Quando passa 69 semanas, eu não posso entrar em detalhe como é a divisão, as 69 semanas é quando Jesus vai à cruz. Ali se conta 69 semanas, ali se fecha 69 semanas, desde o período, aí no caso 69 semanas de 7 anos, desde o momento em que Ciro autoriza a reconstrução de Jerusalém. Mas são 70, não são 69. O que acontece ali? E existe uma semana reservada, que é considerada a semana da grande tribulação, que é um período em que Deus tratará com Israel durante 7 anos, a última semana das 70 de Daniel. Como será a divisão desse período? 3 anos e meio, em que haverá uma falsa paz. Por que se diz falsa paz? O que é que se entende a respeito disso? Provavelmente, aqui agora entra na lógica de dedução, não temos como ter essa certeza, mas tudo indica que haverá uma falsa paz. Por quê? Porque o mundo haverá paz. Porém, a igreja entenderá que essa paz não é verdadeira. Para a igreja não terá paz. Haverá paz para o mundo. Líderes, provavelmente o anticristo, ele junto com liderança no mundo, ele trará paz onde hoje há guerra. E isso fará com que ele tenha uma grande autoridade. Ele passa a ser reconhecido como alguém que trouxe paz ao mundo, ao ponto de ser praticamente o Messias. Ele agora passa a ter essa autoridade diante do mundo. Durante 3 anos e meio, ele trata disso com paz. Porém, ao que indica, essa paz virá com preço contra a igreja. Aí é por isso que nós vemos líderes políticos que são totalmente contrários às ideias da igreja, às ideias bíblicas, às ideias das escrituras. Por quê? E por que tem muita gente que compra a ideia acerca disso? Compra a ideia porque entende que aquilo ali trará benefício para o mundo, trará paz ao mundo. Porém, será uma paz que virá contra o que Deus quer. E a igreja, entendendo isso, não será favorável. 3 anos e meio. Nesse período de 3 anos e meio, o terceiro templo de Israel será reconstruído. Com 3 anos e meio, este homem, ele se sentará na cadeira como se fosse ele o Messias. E ali ele se revelará como o anticristo. Uma grande potência política no mundo. A partir do momento em que ele se revelará como o anticristo, ali passará a segunda parte da semana, que será mais 3 anos e meio, aqui sim, de guerra. Aqui será o período, por exemplo, em que os selos de Apocalipse serão abertos. Nós trombetas, os selos serão abertos. Aqui haverá um período em que o próprio anticristo trará muita assolação ao mundo,
assim também como trará o próprio Deus as taças de ira de Deus, tudo de Apocalipse, as taças de ira, os selos serão abertos, tudo nesse período. E será um período muito doloroso. É por isso que alguns entendem que Jesus arrebatará a igreja no início da tribulação, para que não precise passar por esse processo, mediante será a dor, principalmente para a igreja. Se dizem hoje, por exemplo, que a normalização da compra de cartões de crédito, de contas, de pessoas que se fala há décadas, do questão do chip. Hoje pessoas usam chips, entram na sua casa e na porta não precisa nem colocar nem a digital mais. A própria presença da pessoa já abre a porta da casa, com chips que são colocados nos seus corpos. Mas independente de serem esses a lógica da profecia ou não, o que importa é a tecnologia trará para o mundo um entendimento tão necessário de globalização, de compra, de venda, e a igreja entendendo isso e não se dobrando contra essas leis, será a igreja primeira a ser questionada e sentirá maior ardor e de início ela também. Quais as principais características da grande tribulação? Sofrimento global. Não haverá lugar algum que não haverá sofrimento, principalmente no segundo período. Não haverá uma nação em que será favorável ao anticristo e ela passará a ser uma nação com a sua dor amenizada. Não. Globalização. Todo o mundo sofrerá. Quem não sofrer pelo anticristo, sofrerá pela ira de Deus. Ira de Deus, só para vocês terem ideia. Existe uma taça que será derramada, que 1/3 da terra morrerá no fogo. É uma taça, dá 7. Uma taça. 1/3 da humanidade morre no fogo. Taças da ira de Deus. Aí por que taça, pastor? Aí vocês vão entender um texto quando diz que Jesus está na cruz, antes de ir para a cruz, e ele ora e fala como com Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Cálice ali é taça. Quando a Bíblia trata de taça de ira, fala da taça da ira de Deus. Ali não há compaixão. Não há compaixão. A taça da ira de Deus é para aqueles que estão no pecado. Afasta de mim esse cálice, ou afasta de mim essa taça, eu não conseguirei, com o pecado da humanidade, estar na tua presença. A tua ira virá sobre mim por eu estar carregando o pecado da humanidade. Ali está falando sobre a ira de Deus. Deus olha para o seu filho, inocente na cruz, e o pecado que está sobre ele, o meu e o seu, traz ira de Deus sobre o próprio filho. Isso é muito forte. Forte por quê? Porque nem mesmo o pai negociou aquele momento. Sabe o que acontece hoje? Qualquer coisinha nós negociamos. Qualquer pecadozinho nós negociamos. Mas o pai, vendo um filho inocente na cruz, não negociou. Perseguição aos cristãos é outra característica da grande tribulação. Vai ser muito forte essa perseguição. Perseguição aos cristãos por quê? Existe também um entendimento em que a igreja, ainda que ela seja arrebatada no início da tribulação, parte da igreja, aí vocês vão me entender, principalmente um pé lá e um pé cá, esses ficarão. A igreja, parte dela, que não é genuína e não é fiel, mas se denomina igreja, esses ficarão. Para que esses paguem um preço, para que possam ir também. O governo do anticristo se dará no período da tribulação, no segundo período, e a falsa paz e a quebra da aliança. A quebra da aliança, ela é feita no meio da semana, após 3 anos e meio de falsa paz, existe a quebra da aliança, que é quando esse homem politicamente muito poderoso, ele se denominará o anticristo, e agora ele quebrará a aliança com Israel, que será aquele que colocará o templo para que ele se torne o Messias. Amém? Vamos tentar correr um pouco da parte escatológica agora, deixa eu ver meu tempo.
Vocês entenderam bem, gente? Deu para entender? Amém. Vamos lá. A vinda do homem. A vinda do Filho do Homem. Falsos profetas e falsos messias. Olha, Atos, capítulo 5, versículo 36 e 37 diz assim, ó. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. Eu estou dando para vocês dois exemplos, capítulo de Atos, no início da igreja, de dois homens que se denominaram os novos cristos. Pastor, foram só esses dois? Não. Temos um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, tem um cidadão chamado Henrique Cristo, que se denomina que é a reencarnação de Jesus. Pastor, mas ali também é uma loucura. Se há loucura, aquele é uma loucura controlada. Eu posso dar exemplo para vocês de pessoas muito mais loucas. Século V, tem um chamado Moisés de Creta. Por que Moisés de Creta? Porque ele prometia que ia levar o povo de Jerusalém de volta para Israel, o povo judeu de volta a Israel, mas levaria por dentro do mar, assim como Moisés fez. Foi o que aconteceu? Muitos morreram afogados, crendo que ele de fato era o Cristo. Século V. 1993, vamos falar de algo recente. Cerco de Vácuo ou Cerco de Waco, eu não vou lembrar da interpretação, mas você pode procurar Cerco de Waco, WACO, podem pesquisar a respeito. Liderado por David Koresh. Ele entendia que ele era o Cristo, mas ele tinha um rancho no Texas, e ele acreditava que ele era o Cristo. Muitas pessoas começaram a ir para aquela comunidade e creriam nele e passaram a acreditar que ele de fato era a encarnação de Cristo. Ele se dizia que era o Cordeiro de Apocalipse 5. Ele era a reencarnação do Cordeiro de Apocalipse 5 e que seria o Cristo. E muitos foram e acreditaram. E ele se casava inclusive com crianças, por conta do entendimento que ele passava para aquele pessoal. Muitas pessoas, centenas de pessoas o seguiam. O FBI descobre as práticas, descobre que eles têm armas de fogo naquele lugar, porque eles poderiam reagir, e fazem um cerco naquele rancho, durante algumas décadas, algumas dezenas de dias. Eu não vou lembrar agora da notícia certa, se é 50 ou 70 dias, mas ficam ao redor daquele lugar, daquele rancho. Algumas crianças são libertas, mas chega um ponto em que não consegue mais controlar aquele lugar. O FBI invade e dezenas de mortos acaba com o resultado naquele lugar. Estou falando de 1993, em que o homem se denominava o Cordeiro de Apocalipse 5, levantou uma seita ao ponto de ir contra a lei e precisaram todos serem mortos em conflito com a polícia. Foi de loucura aqui, de pessoas que se dizem os novos cristos, de pessoas que se dizem os profetas, os novos profetas, os novos messias. Existe um período, e esse período desde o início da igreja, sempre existiam homens que se denominavam os novos cristos. É uma característica da vinda do homem. Sinais no céu. Vamos lá. Eu não vou pegar o texto de Mateus, vou pegar outros textos para a gente conseguir entender a questão dos sinais do céu. Eu falei inclusive isso em Gênesis, capítulo 1, vai falar acerca disso. Mas existem alguns que trazem um pouco mais de clareza nesse período. Jesus vai falar, inclusive, que vai vir sinais do céu
que vai anteceder esse período da vinda dele. Deixa eu dar só um adendozinho para vocês aqui. Nunca se houve tanta lua de sangue como se tem nesse período. Nunca se houve. Luas de sangue. Lua vai falar sobre Israel, povo judeu. Existe um entendimento teológico que existe 3 sinais no céu: o sol, a lua e as estrelas. Quando se fala de sinal no sol, fala da humanidade. Quando se fala da lua, fala de Israel. Quando se fala das estrelas, se fala da igreja. É por isso que quando Jesus nasce, a estrela de Belém leva a ele. Aquele que fundaria a igreja, aquele que seria da igreja, a igreja traz o entendimento. É por isso que o sinal no céu da estrela vai levar para o nascimento de Jesus. Existe essa linha de entendimento, tá? É uma linha de entendimento. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 6, 12 a 14, diz assim: ó, e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Este é um dos selos de Apocalipse. Joel, capítulo 2, vamos lá para o Antigo Testamento também. Capítulo 2, versículo 30 e 31 diz assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isaías, capítulo 13, versículo 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não dará sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. São textos que vão falar, e existem outros, que vão falar acerca dos sinais do céu. Então, quando nós começamos a ver sinais de eclipses, de luas das estrelas, todos esses são sinais descritos na palavra de Deus. Não em Apocalipse, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que vai falar acerca dos sinais. Para alguns, isso aqui é literal, vai acontecer. Para alguns, são sinais. Uma eclipse lunar, chamada lua de sangue, a maior delas, inclusive, aconteceu alguns anos atrás, que é relatado historicamente. São sinais que para alguns não tem, que é só coincidência. Para alguns, são sinais. Literal. Para alguns, na volta de Jesus, isso aqui vai acontecer. O sol se recolherá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu. Para alguns, as estrelas caírem do céu são os demônios que serão lançados, os anjos que serão lançados do céu ainda na terra, anjos que ainda se rebelarão contra Deus. São sinais. Para alguns, literal. Para alguns, de fato, ainda que simbólicos, já estão sendo mostrados para a igreja. Isso é que é importante. São sinais que já são mostrados. Vigiai. Se você sabe do qual é o sinal, e vamos fazer uma metáfora aqui simples e rápida, para aqueles que dirigem quando estão na estrada, e aqui fala-se de profecia, isso é o sentido de profecia. A profecia nunca vai ser algo que vai dizer para você agora aqui, ó. Se você for daqui para Salvador, no quilômetro X, haverá uma curva. E você não tem tendência de ir para lá hoje, e não tem porquê, não tem importância. Algumas profecias chegam hoje para pessoas e que elas nem esperam. Profecia que é profecia é confirmação daquilo que Deus já te falou, daquilo que você já perguntou a Deus.
Não é do nada, não é do zero, não é de qualquer jeito. É fácil você profetizar com um público grande. Eu poderia dizer para vocês aqui, por exemplo, que eu estou querendo dizer da parte de Deus que aquele que está com dor de cabeça, Deus vai curar ainda pela manhã. Deus não me mandou falar isso. Mas provavelmente no grupo de vocês, alguém aqui deve estar com dor de cabeça. Eu posso dizer para vocês aqui, por exemplo, que Deus mandou falar que aquele que está com aflição, Deus vai tirar a aflição hoje pela manhã ainda. Porque é possível que alguém aqui esteja aflito com alguma coisa. A tua tristeza vai acabar pela manhã, Deus manda te dizer. E pode ser, num grupo aqui, pode ter pessoas que estão tristes. São profecias que são lançadas simplesmente pela lógica de que alguém entender que é um profeta e precisar profetizar. Mas eu creio num Deus em que ele fala muito pouco, porque quando ele fala, ele fala. Quando ele fala, nós sabemos que ele falou. Mas hoje o emocionalismo fala mais alto. Vamos parar de ouvir emocionalismo, vamos passar a ouvir a voz de Deus. Se nós entendemos, e por que eu estou falando sobre isso? Porque se nós entendemos que tudo isso que eu falei até aqui, dos sinais no céu, os sinais na terra, a forma com que os homens lidam uns com os outros, se tudo isso aqui é sinal, e nós cremos que de fato Jesus vai voltar, e que ele está prestes a voltar, e eu queria, gente, ter um domingo aqui só para falar para vocês terem a clareza do quanto ele está próximo, de sinais claros, e de textos bíblicos que eu te mostro que vivemos o último tempo. Não tem outro período. Não tem outra possibilidade. Estamos vivendo o final dos tempos. E ainda assim, se nós entendemos e crermos nisso que eu estou falando, precisamos começar a andar nessa estrada com um pouco de cuidado. É como um carro que vai para a estrada e que lá na frente ele vai ver uma placa para virar à esquerda. E ele vai reduzir a sua velocidade. Por quê? Porque ele sabe que se na velocidade que ele passar, ele pode ter um acidente. Não vamos deixar que a igreja, que você, que a sua casa, que a sua família, que a sua descendência seja vítima de acidentes. Se vocês creem que Jesus vai voltar, passem a vigiar. E é isso que a lição vai trazer. Vigilância. No capítulo 24, Jesus vai fazer menção ainda sobre a parábola da figueira. Há um sinal aqui muito claro. Em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser proclamado um Estado, um país. Em 1948, desde que o templo de Herodes foi destruído, houve a diáspora. A diáspora foi o período em que todo o povo judeu foi distribuído pelo mundo, porque não tinha mais a sua terra. Em 1948 é reconhecido, e aqui para os brasileiros, é um brasileiro que dá o seu último voto, e Israel passa a ser novamente tratado como Estado. Em 1948. No texto de Mateus 24, Jesus, quando fala da figueira, deixa eu abrir Mateus 24, para eu achar esse versículo para vocês. (Mateus 24, 34). Ele diz assim: em verdade vos digo que não passará. Oi, pronto. Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus está falando sobre os sinais, sobre a sua vinda, e está falando sobre uma geração. Para alguns, quando ouviram Jesus falar aquilo, entendeu que a geração era aquela que ouvia. Quando Jesus vai falar sobre a figueira, e sempre que a Bíblia cita a figueira, fala sobre Israel. Quando ele menciona a parábola da figueira em Mateus 24, ele está falando sobre um período em que Israel voltará a florescer. Aqui ele está falando sobre Israel voltar a ser um país, a ser um Estado.
que acontece em 1948. Estou falando de uma profecia de 2000 anos antes. E aqui tem um entendimento, que aqui eu sou um desses que divido dele. Esta geração, a geração que vê Israel voltar a florescer, desta não passará. Isto acontece em 1948, o que dá a entender pela profecia que Jesus está falando que aqueles que participaram do período em que Israel volta a ser um Estado de direito, esta geração que viu isso será a última geração. Uma geração geralmente tem 70 anos. Estamos vivendo o período da última geração, baseado na profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. É uma característica. Vigiar, entender, conhecer o que a Bíblia nos diz e saber o que ela está querendo nos dizer hoje. Quando nós vimos falar sobre a guerra, por exemplo, agora nesse período, a guerra no Oriente Médio, Israel e Palestina, nós vamos entender, por exemplo, que existem nações que aparentemente não tem nada a ver. A China quer se envolver, a Rússia já tem briga com a Ucrânia e quer se envolver. Por que todo mundo quer se envolver com Israel, com aquela briga ali? É por conta do direito da terra, porque ali é uma terra forte de petróleo. Existem várias teorias. Gente, a Bíblia está falando sobre isso há 2000 anos atrás. Aquelas nações são nações descritas na Bíblia como nações que se levantarão contra Israel. Estou falando de nação, vou falar melhor, não é 2000 anos atrás não. Daniel, capítulo 9, já fala sobre essas nações. Mas sabe o que acontece? Nós queremos ver o Império Mesopotâmico. Não existe. Aquela região hoje são outras nações, são outros países, ainda nações inimigas de Israel. Só fizeram trocar de nome. A Bíblia cita em Apocalipse, por exemplo, que um reino do Oriente passará pelo rio Eufrates para atacar Israel. Até 100 anos atrás, eu vou voltar até um tempo grande, não teria possibilidade, porque não tem, era um mar muito forte para passar a pé, e diz que passariam a pé, cruzariam o rio a pé. Sabe o que acontece? Saddam Hussein, para tirar o mantimento de água de Israel, ele joga bomba naquela região e destrói as nascentes. Algumas dessas nascentes são destruídas. Hoje, os carros já atravessam o rio Eufrates. Hoje, estou falando de algo recente. A Bíblia cita isso, que um reino do Oriente, um grande reino do Oriente, passará a pé para atacar Israel. Uma profecia de milênios atrás. Está descrito lá. Você quer saber se nós estamos vivendo no último período ou não? Existem 7 períodos da igreja em Apocalipse capítulo 2 e 3. Já mencionei, nem vou dar detalhe. Veja a última igreja, a igreja de Laodiceia. Leia sobre a igreja de Laodiceia e veja se está falando sobre o período da igreja hoje. Veja se tem. A igreja que está tão dona de si, que Jesus saiu e ela nem se deu conta. Porque a festa dentro é maior, o movimento é maior, a gritaria é maior. E Jesus saiu e ninguém se deu conta. É por isso que ele fala: eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Essa ceia que Jesus está falando das bodas do Cordeiro na eternidade. No dia que a igreja passar a ouvir a voz dele batendo na porta e abrir com desejo de tê-lo de volta, é o momento que Jesus voltará para nos levar para as bodas do Cordeiro. Claramente em Apocalipse. Está claramente em Apocalipse. Vamos passar a ouvir a voz dele, né? Eu preciso encerrar. Eu lutei para tentar chegar dentro do tempo. Vou fazer 2 menções aqui sobre essa parte, sobre vigiar. Eu preciso falar sobre isso. 2 parábolas.
A parábola do servo fiel e do infiel, final do capítulo 24 de Mateus. O servo fiel e prudente faz seu trabalho com responsabilidade, mesmo sem saber quando o Senhor voltará. É abençoado e recompensado, será promovido e terá autoridade maior. Esse entendimento de autoridade maior, aqui pode ser em relação ao galardão, tá? Algumas pessoas entendem que galardão será autoridade direcionada para as pessoas no momento do tribunal de Cristo. Então, quanto maior o seu galardão, maior autoridade você vai ter. Alguma linha teológica, inclusive, tende tem uma linha de entendimento, inclusive, que pensa que o galardão vai trazer, eu vou usar esse termo porque não tem outro, como fosse poderes para aqueles galardoados. Por exemplo, quanto maior o seu galardão, a possibilidade de sair de um lugar, desaparecer aqui e aparecer no Japão. Nem todos terão essa autoridade. Aqueles que terão maior galardão passarão a ter. Atravessar paredes são características daqueles que serão galardoados. É uma linha teológica que se entende, tá? Não estou frisando isso aqui, é só para vocês terem esse entendimento e até o desejo de buscar conhecer um pouco mais acerca do tribunal de Cristo e seu galardão. Tem um servo fiel, mas também tem um servo mau e negligente. Acha que o Senhor vai demorar. Olha, o servo infiel acha que o Senhor vai demorar. Vocês estão achando que Jesus vai voltar agora ou acha que vai demorar um pouquinho para voltar? Se acha que ele vai voltar agora, vocês estão preparados para isso? Abusa da autoridade, maltrata os outros, se entrega à desordem, à bebedeira e à irresponsabilidade. O Senhor, deixa eu ver, voltou. O Senhor volta de surpresa e o castiga com severidade, colocando-o com os hipócritas, símbolo da condenação final. O servo fiel aguarda o seu Senhor. Depois leiam a parábola, o final do capítulo 24 de Mateus, em que ele aguarda o servo fiel. E ele terá autoridade, será reconhecido. O servo infiel, ele já começa achando que Jesus vai demorar de voltar. O Senhor não vai voltar por agora, vai demorar, tem tempo. Se dá ao que é ruim e acaba tendo um preço a pagar por isso. A segunda parábola, a parábola das 10 virgens. Tem uma característica nessa parábola que sempre que nós vamos falar, nós falamos das sábias e das loucas, das nécias. Mas existem algumas características que são iguais. Por exemplo, todas eram virgens. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 eram puras. Todas tinham lâmpadas. Aqui está falando sobre espiritualidade. Todas eram espirituais. Todas as 10. A diferença, só metade tinha azeite. 10 eram puras. 10 tinham espiritualidade. Mas apenas 5 tinham o Espírito Santo. Apenas 5 davam a voz do Espírito Santo. Apenas 5 valorizavam o Espírito Santo. O que é que nós aprendemos com as 10 virgens? Não se pode emprestar espiritualidade. Se você é espiritual, você é espiritual. Um risco que nós temos hoje é de nós querermos encostar em quem é espiritual para nos tornarmos espirituais. Quando na verdade não é encosto. É a habitação. Ser morada do Espírito Santo te fará espiritual. Não encostar em quem é espiritual. Não é idolatrar quem é espiritual, é buscar a sua espiritualidade, é buscar a sua experiência com o Espírito Santo. Não se pode emprestar espiritualidade, ela é desenvolvida, é com consagração, se tornando sagrado ao Deus Santo.
Isso te trará experiências com o Espírito Santo. É crer que a obra da redenção, em que o Espírito Santo te direciona, é a obra que te fará crer que Jesus, da Trindade, também está voltando. A volta de Cristo será súbita e definitiva, assim como foi com as 10 virgens. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que será como um piscar de olhos. Um piscar de olhos é 4 milímetros de segundo de um segundo. É menos que um segundo. Um piscar de olhos. Jesus voltará. A vigilância deve ser constante, mesmo com aparente demora. Porque quando nós menos esperarmos, será o momento em que Ele voltará. Pronto. Não vou explicar. O último versículo e eu encerro. Obrigado. O juízo final. Apocalipse 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu vou encerrar a aula com a mesma pergunta que eu fiz na minha aula anterior. Jesus vai voltar. Só uns 3 ouviram falar. Jesus vai voltar. E você tem feito o que para isso? Como foi seu dia ontem acerca disso? Como é o seu dia hoje acerca disso? E o que você está preparando para amanhã acerca disso? Se Jesus voltar hoje, Ele te encontrará como? Que tipo de servo será você? Porque a obra de Deus, a salvação não depende das suas obras, mas elas evidenciam o quanto você crê na volta dele. O que você tem feito de diferente? Quem você tem alcançado? Entender escatologia é trazer para você o compromisso e a responsabilidade. Se crer, o que fará? Amém? Deus os abençoe. Até a próxima.